Olá, meu nome é Rômulo e no vídeo de hoje vamos fazer um resumo comentado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um clássico de George Samuel Cleason. E a exemplo de como foram meus outros vídeos de resumo comentado, eu gostaria de esclarecer para vocês que o resumo comentado se trata de uma interpretação pessoal minha sobre o conteúdo do livro. E eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes, onde na primeira parte eu vou fazer um breve resumo da história do livro e na segunda parte eu vou dividir por tópicos os ensinamentos que eu considero que o livro tem por objetivo nos passar. Vamos lá? Como o próprio título do livro sugere, essa história se passa na antiga cidade da Babilônia, que segundo muitos historiadores foi a cidade mais rica e próspera que já existiu. A narrativa se inicia quando um construtor de carruagens se encontrava muito desgostoso da sua vida, principalmente no que diz respeito à sua vida financeira. Ele é procurado por seu melhor amigo, um músico tocador de lira, que vem lhe pedir dinheiro emprestado. E ele fica muito insatisfeito e triste por não poder ajudar seu amigo, lhe contando seus próprios fracassos no que diz respeito à sua saúde financeira. Os dois então resolvem, através de um debate, procurar o conselho de Arcade, que era considerado o homem mais rico da Babilônia e que inclusive era seu amigo de infância. É importante citar o fato de que Arcade e os outros dois personagens foram criados no mesmo ambiente social, financeiro e familiar, todos com as mesmas oportunidades. O que difere a história dos três é que enquanto Arcade se desenvolveu financeiramente e se tornou o homem mais rico e famoso da Babilônia, os outros dois amigos, bem como todos os outros cidadãos que os rodeavam, levavam uma vida medíocre, sem grandes resultados financeiros. Então, através dos conselhos de Arcade aos seus colegas e aos outros cidadãos da cidade da Babilônia, é que o livro conta, através de narrativas, parábolas e contos, várias dicas de desenvolvimento financeiro. Por isso o tema central desse livro é a acumulação de riquezas. E através desses contos eu vou tentar transmitir para vocês, na segunda parte do vídeo, grandes macetes para o desenvolvimento financeiro e a acumulação de riqueza. Ao confrontar Arcade, os dois outros personagens o perguntam qual o segredo do seu sucesso financeiro. Arcade então os conta como começou a sua vida financeira, como começou o seu sucesso financeiro. É importante voltar um pouco no passado e explicar para vocês que Arcade, na sua adolescência, era um jovem comum, sem nenhum talento especial, um cidadão comum da antiga Babilônia. Ele, ao migrar da sua adolescência para a sua fase adulta, escolheu uma profissão, um ofício, assim como todos nós, em nossa vida adulta, escolhemos uma profissão, seja através da escola ou através da vida. Muitas pessoas adquirem sua profissão, seu ofício, fazendo uma faculdade, fazendo algum curso técnico, curso de especialização, qualquer exemplo cabível. Outras pessoas não têm essa oportunidade, porém aprendem a profissão através da vida. Ou seja, algumas pessoas são ensinadas pela escola, outras pessoas são ensinadas pela vida. O fato é que Arcade escolheu para si a profissão de escriba, que na antiga Babilônia era escrever em tabuinhas de argila, vários documentos que ficavam na biblioteca ou no cartório central, podemos chamar assim para simplificar a história, da antiga Babilônia. Quando ele trabalhava nesse ofício, ele levava uma vida medíocre, sem grande sucesso financeiro, sem conseguir acumular riquezas. E um dia foi ao seu encontro Algamish, um dos homens mais ricos da Babilônia, e pediu a Arcade uma tarefa praticamente impossível e desafiadora. Era escrever uma lei enorme que tinha na época lá na Babilônia em placas de argila. Arcade então aceitou esse desafio, mas propôs a Algamish que, se ele conseguisse entregar esse pedido dentro do prazo, ele gostaria que Algamish o ensinasse os segredos do acúmulo de riqueza. Algamish se surpreendeu com a proposta de Arcade e realmente ficou muito feliz, pois nunca alguém havia
lhe pedido conselhos financeiros, bem pelo contrário, só haviam lhe pedido dinheiro emprestado. Então ele aceita o acordo e, ao concluir esse acordo, Algamish então vai dar várias dicas para Arkady e é aí que se inicia o seu sucesso financeiro. Na sequência, eu vou contar para vocês um pouco dessa passagem e no meio dela há grandes lições financeiras que nós vamos aprender. Bom, e para não tornar o vídeo muito longo e o material muito cansativo, eu não vou me apegar aos detalhes das parábolas e vou focar no objetivo principal, que é o desenvolvimento financeiro e acúmulo de riqueza, as lições que Arkady passa através da história dele nesse livro. E a primeira grande lição que Arkady e Algamish nos passam é a seguinte: a regra número 1, a regra de ouro para quem quer acumular riquezas é: pague a si mesmo em primeiro lugar. Algamish ensinou a Arkady que ele começou a acumular riqueza quando passou a reservar para si não menos do que 10% do que recebia como rendimento, ou como salário, ou como qualquer outra fonte de renda que tenha. Eu vou trazer essa explicação para uma linguagem mais atual para tentar explicar para vocês de forma bem objetiva. Para você conseguir acumular riqueza na sua vida, você precisa pagar você mesmo em primeiro lugar. Ou seja, quando você recebe o seu salário ou qualquer outra fonte de renda que você tem que reservar não menos do que 10% dessa fonte de renda para você mesmo. Bom, mas você talvez me pergunte, mas se eu ganho meu salário, uma fonte de renda, o dinheiro já é meu. Mas é aí que a grande maioria das pessoas se enganam. Algamish explicou para Arkady que os rendimentos que recebemos, eles não nos pertencem. Eu vou explicar isso através de exemplos. Por exemplo, quando você recebe o seu salário, para bancar o seu custo de vida, você tem gastos com roupas, com alimentação, com moradia, com transporte e assim por diante. E quando você compra suas roupas, o dinheiro não pertence a você. Você paga, você transfere o dinheiro para o dono da loja de roupas. Quando você compra o seu alimento, o dinheiro também não pertence a você, porque você transfere o seu dinheiro para o dono do restaurante ou para o dono do mercado. Quando você paga pela sua moradia, você está transferindo dinheiro ou para o banco, que é o financiador da sua moradia, ou para o governo, no caso, se você estiver pagando algum tipo de imposto. Então perceba que a grande maioria das pessoas não é dona do próprio salário, porque ao final do mês não sobra nada para ela. Então, o segredo é você pagar a si mesmo em primeiro lugar, não menos do que 10%. E a grande maioria das pessoas vai alegar o seguinte: mas eu não consigo acumular nem 5% do meu rendimento, quanto mais 10%. E a resposta para essas pessoas, e talvez seja para você, assim como era para mim, é: se vira. O grande segredo de todos os estudiosos das finanças e do desenvolvimento financeiro é você reservar uma parte do seu rendimento para investimento. E você vai fazer isso de uma maneira bem simples. Quando você receber qualquer investimento, você tem que separar no mínimo 10% dele para investi-lo. E como eu sei que isso dá certo? Porque isso aconteceu comigo. Eu só consegui acumular dinheiro quando eu comecei a agir nessa atitude. Quando eu comecei a reservar 10% da minha renda para investimento, separei para mim mesmo, as coisas começaram a se arrumar na minha vida. As coisas que eu tinha dificuldade para pagar antes começaram a se resolver naturalmente. Eu consegui evoluir financeiramente e hoje consigo guardar para mim quase 40% do meu salário. Tem meses que eu supero os 40% dos meus rendimentos eu reservo para investimento. E eu tenho certeza que isso vai dar certo para você também. Basta você ter a iniciativa e entrar em ação. Porque o livro diz que o universo conspira para os homens que entram em ação. Essa é a primeira grande lição. Reserve não menos do que 10% dos seus rendimentos para você. A segunda grande lição que o livro tem por objetivo nos passar é: a partir do momento que você cria o hábito de reservar uma parte dos seus rendimentos para você mesmo, o segundo passo é investir esses rendimentos de forma lucrativa.
Trazendo para uma linguagem bem moderna crie a sua galinha dos ovos de ouro. Porque se você conseguir aplicar esse dinheiro que você reserva para si de forma inteligente, ele vai render juros para você em forma de dinheiro, é uma fonte de renda eterna. E para isso, Algamish conta a Arkady a segunda passagem do livro, que eu vou resumir brevemente para vocês. Depois da primeira visita, Algamish ficou 1 ano sem visitar Arkady. E quando ele retornou, ele perguntou para Arkady como estava indo o primeiro passo que ele havia lhe ensinado, que era a primeira regra de reservar ali os 10% da renda. Arkady, então, todo empolgado, lhe conta que facilmente conseguiu adquirir esse hábito e que havia emprestado o dinheiro que acumulou nesse 1 ano para o oleiro da cidade, para que fosse viajar ao estrangeiro, à Fenícia, na compra de joias, que quando retornasse, iriam vender as joias na Babilônia e multiplicar o dinheiro então que Arkady havia acumulado nesse período de 1 ano. Só que então Algamish explica uma lei complementar a essa segunda grande lei de investir o dinheiro, que não basta você investir o dinheiro, você precisa investir seu dinheiro de forma inteligente. Perceba, Arkady emprestou dinheiro ao oleiro, que é o fabricante de tijolos, para comprar joias. Não seria mais inteligente da parte dele buscar conselhos de joias com ourives? Então, não deu outra. Algamish explicou para Arkady que esse investimento provavelmente estaria perdido. E quando o oleiro voltou da Fenícia, ele voltou com joias de vidro. Os fenícios haviam enganado ele. E ele perdeu todo o seu investimento. Então, pelo menos Arkady já havia adquirido o hábito de poupar dinheiro para si. Então, em curto período de tempo, recuperou essa pequena poupança que havia feito. E aí, uma segunda vez, aplicou o dinheiro de forma correta. Ele emprestou seu dinheiro ao armeiro da cidade, ao construtor de escudos, e esse mesmo comprava bronze e pagava a Arkady a juros compostos. Ou seja, ele fez o empréstimo para receber o dinheiro de volta com juros, né? Então, a grande lição é a seguinte: procure se aconselhar com pessoas experientes no assunto, que entendam no investimento que você está querendo aplicar, ou pesquise fontes de materiais seguras. Hoje a internet nos fornece uma grande fonte de conhecimento, então eu aconselho que ao procurar um investimento, você pesquise na internet ou procure orientação de um grande mentor que com certeza ele vai te ajudar a encontrar o melhor investimento. O importante é que você invista. O investimento mais simples, que eu posso ser bem objetivo para te entregar, é a poupança. A poupança é um investimento super seguro, de baixo retorno financeiro, mas pelo menos é um tipo de investimento. Então, se você ainda não tem o conhecimento financeiro, comece a poupar desde já, nem que você abra uma simples poupança. Mas eu posso dar vários exemplos de investimentos rápidos e fáceis que nós temos hoje no mercado aqui no Brasil. Poupança, cooperativas de crédito, tesouro direto, ações através da Bolsa de Valores, investimento em imóveis, em produtos, enfim, uma série de possibilidades financeiras. O importante é que você aplique o seu dinheiro para que ele possa se multiplicar. Ao final da 4ª visita, Algamish ficou tão surpreso com o empenho e com o sucesso de Arkady que então resolveu convidá-lo para administrar os seus negócios, tendo em vista que seus filhos não demonstravam interesse nem talento na administração do dinheiro. Assim como você deve conhecer vários exemplos, os filhos de Algamish só queriam saber de gastar o dinheiro do pai e não estavam nem um pouco preocupados em cuidar dos negócios da família. Então Algamish convidou Arkady, seu pupilo, seu escudeiro, assim como podemos exemplificar, para administrar os seus negócios. E então Algamish vai ensinar a Arkady as 7 leis fundamentais na acumulação de riqueza. E são essas 7 leis que eu vou passar a seguir no vídeo para vocês. Bom, a primeira das 7 leis para o acúmulo de riquezas é: pague a si mesmo em primeiro lugar. Eu posso estar sendo repetitivo, mas essa é a lei mais importante, ela é o fundamento da construção de riqueza. Ela é a base sólida. Se você conseguir guardar mais do que 10%, melhor. E você vai ver que você vai ficar cada dia melhor
na acumulação de dinheiro. E a segunda lei, que ela é complementar à primeira, então agora preste muita atenção, é controle seus gastos. Gente, isso aconteceu comigo mesmo. Eu era uma das pessoas que dizia que não conseguiria acumular ou guardar para mim não menos do que 10% de minha renda. Eu consegui isso quando eu passei a controlar rigorosamente os meus gastos. Hoje em dia a gente tem uma série de planilhas no computador que a gente pode baixar gratuitamente na internet de controle de gastos. E se você não tem um computador, você pode fazer no papel e caneta mesmo, controle de gastos simples. Ao fazer o controle de gastos rigoroso, você vai identificar onde você consegue diminuir seus gastos, onde você está gastando demais, onde você pode reduzir gastos e como equilibrar melhor as suas contas. Então, a segunda lei para quem quer acumular dinheiro é controle rigorosamente os seus gastos. E com isso você vai ter um mapeamento das suas finanças e vai poder aplicar de forma inteligente seu dinheiro. Essa é a segunda lei de ouro. A terceira lição de ouro que Algamish ensina é multiplique os seus rendimentos. Ou aprenda a multiplicar os seus rendimentos. Isso vai diretamente de encontro a você evoluir no seu conhecimento financeiro. Como anteriormente eu usei o exemplo da poupança, você pode partir para um investimento mais aprimorado. Quando você começar a criar o hábito de reservar dinheiro para si, a investir o seu dinheiro, você vai começar a ter conhecimento de formas de investimento mais inteligente. Por exemplo, você que antes investia dinheiro apenas na poupança, agora com um pouquinho de incentivo através desse vídeo e de outros materiais que você acessa na internet, vai começar a pesquisar sobre o Tesouro Direto, sobre ações, sobre o mercado de imóveis, se você já tem algum dinheiro acumulado que possa aplicar num patamar mais alto. Mas o importante é que você aprenda a aprimorar os seus investimentos para que eles multipliquem os seus resultados financeiros. A quarta lição de ouro que o livro ensina é proteja o seu tesouro. A quarta lição é proteja o seu tesouro. Aquele dinheiro que você lutou tanto para acumular e para investir, você deve protegê-lo. E que forma, de uma linguagem bem popular e atual, eu posso exemplificar isso para vocês é: separe seus ovos em várias cestas. Aquela sua galinha dos ovos de ouro, quando ela der os primeiros frutos, você deve separá-lo em várias cestas. Eu vou usar um exemplo bem claro, que todo mundo conhece, que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90. A maioria dos brasileiros, por falta de conhecimento financeiro, aplica o dinheiro na poupança. E nos anos 90, na transição de governo ali, houve aquele problema do congelamento das poupanças. E quem estava com seus ovos todos na cesta da poupança, acabou quebrando, acabou tendo seu dinheiro congelado. Então uma forma muito inteligente e simples de você proteger o seu dinheiro é separá-lo em várias cestas. Outras dicas para proteger o seu dinheiro é não copie o exemplo de Arcade, aprenda com o erro dele, né? Quando você for se aconselhar referente ao dinheiro, procure uma fonte segura. Não vá se aconselhar sobre joias com a pessoa que fabrica tijolos, correto? Agora que você está conseguindo acumular dinheiro, vai vir um monte de parente seu lhe propor investimentos maravilhosos, grandes rentabilidades, né? Vão vir amigos propor sociedade. O engraçado é que essas pessoas que vêm propor conselhos, normalmente não têm o seu próprio dinheiro para investir, sempre querem investir o dinheiro dos outros, né? Então não siga esses conselhos, é uma forma de você proteger o seu tesouro. Uma questão importante que eu tenho que passar para você em relação à proteção do seu tesouro é não mate a galinha dos ovos de ouro. Isso aconteceu com Arcade. A história do livro conta que em suas primeiras vitórias, ali quando Arcade conseguiu acumular o dinheiro e o resultado ali daqueles juros que vinha do armeiro que produzia escudos, Arcade já começou a esbanjar dinheiro
gastar com grandes banquetes, com roupas finas, né, viagens, comprando uma morada maior. Perceba, a atitude menos inteligente que você pode ter é matar a sua galinha dos ovos de ouro. Quando o seu rendimento começar a ter sucesso, quando você tiver suas primeiras vitórias, não caia na tentação de gastar com roupas, com grandes jantares, viagens, um carro novo. Isso são apenas passivos. Você está atendendo aos seus desejos a curto prazo. Seja persistente e pense a longo prazo. No futuro, você vai conseguir financiar todos os seus desejos apenas com o dinheiro dos seus investimentos, sem ter que trabalhar. O seu dinheiro vai estar trabalhando para você. Então, uma forma muito inteligente de proteger o seu tesouro é: não mate a galinha dos ovos de ouro. Sempre proteja os seus investimentos, nunca tire dinheiro dali. Quando você iniciar uma poupança, um investimento, nunca roube dinheiro da poupança. Se você não puder comprar um desejo imediato agora, espera para comprar um pouco mais para frente. O importante é você manter a sua aplicação sempre bem alimentada, para que no futuro ela gere grandes frutos e que possa financiar os seus desejos no futuro. Essa é a verdadeira independência. A quinta lição de ouro ela é um pouco controversa no mundo atual. Então eu não vou entrar em polêmica, eu vou apenas passar para vocês o conteúdo que o livro propõe, apesar de não concordar muito com a quinta lição do ouro e também já ter pesquisado materiais de outros pesquisadores das finanças ou desenvolvimento financeiro e eles também não concordarem com essa lição. A quinta lição é a seguinte: faça do lar um investimento lucrativo. E trazer para uma linguagem moderna bem clara é a seguinte: faça com que a sua morada, o seu lar, seja o seu investimento lucrativo. Faça com que o seu imóvel se valorize. Só que a gente precisa contextualizar o livro. Na antiga sociedade da Babilônia, pelo que pesquisei, todo o material que li até agora, as casas não pertenciam, na grande maioria, aos seus moradores. Elas eram propriedades de poucas pessoas que tinham muito dinheiro e elas alugavam a casa, então, para esses moradores da Babilônia. Então perceba que nesse contexto, Algamish aconselha que é muito mais inteligente da sua parte você achar uma maneira de financiar a sua própria morada e, ao invés de pagar aluguel a um proprietário do eventual casa alugada, né? O que deve ser observado nos dias atuais é o seguinte: o perfil social mudou. Hoje, muitos casais jovens, eles prezam pela mobilidade, ou seja, eles constantemente estão mudando de residência em virtude de seu trabalho dinâmico ou até mesmo do seu estilo de vida moderno. E também deve ser levado em consideração a questão do financiamento mobiliário, financiamento de imóveis. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem popular. O Minha Casa Minha Vida. Ele é um financiamento popular, de fácil acesso, proporcionou às pessoas o desejo da casa própria. Mas a grande maioria das pessoas ela não observa, às vezes, a armadilha financeira que está por trás desse financiamento. Muitas vezes, com a entrada baixa e aquele grande número de parcelas, até 30 anos para você financiar a sua casa, você acaba pagando uma quantidade de juros tão grande no seu imóvel que ao final do financiamento você teria condições de comprar 3 a 4 imóveis igual ao que você acabou adquirindo. Então perceba que muitas vezes é mais inteligente no atual cenário você morar de aluguel durante um tempo, um aluguel mais baixo, no que você possa acumular dinheiro, lembrando daquela primeira estratégia de sempre reservar uma parte do dinheiro para você, para investimento. Então, ao morar em um aluguel mais barato e conseguir guardar essa diferença no acúmulo de uma grande entrada ou até mesmo de um bom lance, num possível financiamento mais inteligente, você vai estar pagando menos juros e adquirindo seu imóvel de forma mais inteligente. Bom, o assunto é polêmico, eu não gostaria de polemizar, existem muitos prós e contras sobre esse assunto de investir em imóveis. Eu só gostaria de deixar a grande lição que o livro passa aqui: procure o investimento de forma inteligente. Então analise, se o investimento mais inteligente for você aplicar no imóvel para sua morada, aplique no imóvel sem problema nenhum. Agora,
se você perceber que o mais inteligente é você persistir mais um tempo no aluguel ou morando de forma mais barata para acumular o dinheiro suficiente para dar uma boa entrada, eu aconselho então que tome esse outro caminho ou pesquise um melhor investimento possível. A sexta lei do ouro que o livro ensina é a seguinte: priorize a criação de uma renda para o futuro. E falando uma linguagem bem moderna e bem prática, o livro está falando em aposentadoria. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas focalizam muito na aposentadoria pública, o famoso INSS. Muitas pessoas projetam sua vida, eles criam um projeto de vida com base na aposentadoria do INSS. Perceba que, novamente, não quero polemizar o assunto, mas estudiosos do desenvolvimento financeiro já chegaram à conclusão que o INSS, contar com o INSS na atual situação financeira do Brasil é uma aposta muito arriscada, porque hoje o INSS ele é insustentável, a pirâmide já se inverteu. Hoje já tem mais pessoas usufruindo do INSS do que contribuindo. Então isso é muito perigoso a médio e a longo prazo, com grandes chances de você não poder usufruir da sua aposentadoria pública, ou ter dificuldades ou mudanças na aposentadoria, como o governo já vem pleiteando agora nas grandes mídias que aparecem constantemente. O segredo a lei que o livro ensina é a seguinte: pense num investimento para ser a sua aposentadoria. Novamente entra a inteligência do investimento, seja numa aposentadoria privada ou você montar uma poupança em prol da sua aposentadoria, criar formas que o seu dinheiro trabalhe para você, produzam rendimentos que custeiem o seu custo de vida fixo e que propicie a você uma tranquilidade financeira no futuro. E a sétima e última então lei de ouro que o livro ensina, que a Algamish passa a Arcade, é: aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. E como é que você vai aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro? É buscando o conhecimento, aplicando as coisas que você aprende em busca do conhecimento financeiro na prática. Lembre, o universo conspira em favor dos homens que entram em ação. E eu já falei isso em vídeos anteriores que eu produzi, vou repetir porque é uma coisa fundamental para você que está investindo no seu sucesso financeiro. Os seus rendimentos crescem à medida que você cresce como pessoa. Então, tudo que você evoluir, seja financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, a sua capacidade emocional de saber lidar com o dinheiro, de negociar com as pessoas, vai fazer com que você amplie a sua capacidade financeira. É muito importante que você saia da sua zona de conforto, que você aprenda a lidar com quantias, montantes diferentes da qual você está moldado a lidar, para que você aprenda a administrar o seu sucesso financeiro. A sétima e talvez mais importante lei de ouro é: os seus rendimentos crescem à medida que você cresce como pessoa. Portanto, aprenda a ganhar mais dinheiro. Aprenda a lidar com montantes diferentes. Tendo em vista que agora já aprendemos as 7 soluções de Algamish para ganhar mais dinheiro, o livro conta a parábola da Encontrando a Deusa da Boa Sorte. E de forma bem resumida, lá na Babilônia, antiga Babilônia, existia uma escola que o grande rei mandou criar do sucesso financeiro. Vou dar esse nome para não entrar em muitos detalhes com você, onde as grandes mentes se reuniam para debater assuntos financeiros e evoluir financeiramente. Esse talvez era o grande diferencial da sociedade babilônica, porque eles pensavam na evolução da sociedade como um todo e não só de pequenos grupos sociais evoluindo. Então Arcade, por ser o mais famoso e mais rico homem da Babilônia, ele tinha uma sala especial onde ele ensinava vários homens a todos os segredos do mundo financeiro. E em uma das suas reuniões, ele foi questionado por um grupo de aprendizes referente à deusa da boa sorte. É a parábola da deusa da boa sorte. Então, encontrando a deusa da boa sorte. Resumidamente será que existe sorte, o fator sorte, ou não existe? Então,
eles contam algumas ilustrações que eu vou resumir para vocês. Por exemplo, é possível encontrar a deusa da boa sorte ou a boa sorte nas mesas de jogos? Bom, eu te faço uma pergunta. Você conhece pôquer? Por que, se existe sorte, sempre os mesmos jogadores, os mais famosos no mundo, sempre estão nas mesas finais de pôquer, sempre chegam às finais dos campeonatos? É porque a sorte, ela, na minha opinião, não existe, e é o que o livro dá a entender também. O que existe é o conhecimento. Aqueles jogadores de pôquer que sempre chegam na mesa final, eles se dedicaram a conhecer as cartas, as probabilidades que envolvem o jogo, e é por esse motivo que normalmente estão nas mesas finais dos campeonatos desse tipo de jogo. Outro exemplo que ele deu, por exemplo, se você encontrar uma carteira cheia de dinheiro na rua, é um sinal de boa sorte? Bom, primeiramente, é tão raro esse tipo de acontecimento que quando ele acontece, normalmente as pessoas ficam tão surpresas e não sabem o que fazer com o dinheiro, que acabam gastando esse dinheiro de forma improdutiva, né? Acabam gastando esse dinheiro, já que esse dinheiro apareceu facilmente, acaba indo facilmente também. Acaba gastando com coisas supérfluas, não acaba aplicando da maneira como aplicaria um dinheiro que veio de forma suada. E a minha pergunta que eu te faço para esse caso é a seguinte: quantos casos você conhece de pessoas que encontraram carteiras cheias de dinheiro na rua? Eu, particularmente, não conheço nenhum. Outro caso que Arcade ilustra lá para aquele grupo de pessoas que são seus alunos. Pessoas que ganham na loteria. Eu, particularmente, também não conheço nenhuma pessoa que ganhou na loteria. E quando se conhece, são casos tão raros e essas pessoas estão tão despreparadas para lidar com aquele montante de dinheiro que normalmente acabam botando tudo a perder e em pouco tempo acabam voltando ao seu estado inicial de dinheiro. Não é verdade? Então a grande lição que o livro quer nos deixar nessa parábola é que a boa sorte ela não existe. O que existe é a competência, a dedicação e a sua capacidade de evoluir em relação ao dinheiro. Jamais conte com a sorte. Não entregue sua vida na mão da sorte. É preciso que você tome as rédeas da direção de sua vida financeira e se responsabilize pelos seus resultados financeiros. Só assim você vai conseguir evoluir financeiramente. Então, Arcade desenvolveu as 5 leis do ouro. Aqueles sete aprendizados que Algamish passou para ele transformou em 5 leis do ouro, e então ele transmitia esse conhecimento lá nessa escola que eu citei para vocês anteriormente. Eu vou usar aqui a colinha do meu celular só para transmitir para vocês quais são então as 5 leis de ouro desenvolvidas por Arcade, como forma até de recapitular aquilo que aprendemos até aqui. A primeira lei do ouro é: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente a todo homem que destina então não menos de 10% de sua renda para si mesmo. Aqui, a todo homem que cria o hábito de poupar não menos do que 10% de sua renda. A segunda lei do ouro é que o ouro trabalha diligentemente, satisfatoriamente para o homem prudente que se aconselha com homens experientes naquele investimento ou procura informações fidedignas daquele tipo de investimento que está querendo aplicar o seu dinheiro. A terceira lei do ouro criada por Arcade é que o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe em investimentos seguros e que vão transformar a sua riqueza positivamente e de forma crescente e constante. A quarta lei do ouro é que o ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado e que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-los. Então também fica uma dica importante que o ouro foge dos homens que são desonestos. Então assim, se você tem algum investimento que por alguma forma não seja
de competência legal, eu recomendo que se afaste desse investimento, porque o ouro tende a fugir, segundo as leis de ouro do livro, dos homens que não empregam o dinheiro de forma honesta e também de forma coerente, a exemplo do que falamos na lei anterior. E a quinta e última lei do ouro de Arcade é que o ouro escapa ao homem que força ganhos impossíveis ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores e que confia em sua própria experiência e desejos românticos na hora de investi-lo e também que conta com a sorte. Então, preste atenção na quinta lei do ouro, né, que confirma a questão da honestidade e do objetivo honesto do seu investimento e também foge das mãos dos homens que contam com a boa sorte. Então, é imprescindível que tome as rédeas dos seus investimentos e também que procure investimentos de forma honesta. O livro conta uma série de outras parábolas que vêm a reforçar essas leis do ouro, esses ensinamentos passados por Arcade e Algamish. Mas o importante, para não tornar esse material muito pesado e muito cansativo, eu vou encerrando por aqui. Eu vou deixar, se você tiver interesse em conhecer essas outras parábolas, eu vou recomendar a você então a leitura do livro. É mais uma questão de reforçar essas leis aprendidas e ilustrá-las através de histórias, como elas funcionam na vida, no dia a dia das pessoas. Então eu super recomendo a leitura O Homem Mais Rico da Babilônia. O meu nome é Rômulo César e antes de me despedir eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, a acessar o meu site bonsargumentos.com, a me procurar nas redes sociais, compartilhar esse material com seus colegas, se inscrever no canal, dar um like no vídeo para que eu possa continuar fomentando assim, o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento pessoal junto com vocês. E te convido também a compartilhar o teu material comigo para que eu possa analisar. Eu sempre dou uma olhada no material do que o pessoal me manda. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo no vídeo até aqui. O meu nome é Rômulo César. Até a próxima!